Eu lembro quando eu era pequeno, eu devia ter assim uns 6 anos, né? Minha mãe me ensinou a ler. Eu lembro assim, na cama, né? Aquele sistema antigo, beabá, bá, bebê, né? Me deu um livro. O escritor é Pedro Américo. Eu não lembro o título do livro, mas eu lembro da cena, que era aquela Independência ou Morte. Aquilo ficou na minha cabeça, né? E também eu era muito sonhador, né? Então eu lembro que eu imaginava outros mundos, né? Eu lia muito Flash Gordon, né? Comecei a ler muito cedo, sabe? Aquelas aventuras, aquelas histórias. Então eu vivia num mundo assim meio paralelo, né? Também à parte. Eu sonhava com aventuras assim no espaço, né? Daí eu vim para São Paulo, né? E eu tinha um tio que ele era dentista. Aí botou na minha cabeça que ia ser dentista. Eu fiquei sabendo que meu pai, né? Meu pai era oficial do Exército e que eu teria direito, né? A ir para o colégio militar, nas Agulhas Negras do Rio de Janeiro, né? Aí comecei a querer ser militar também. Não tinha assim uma coisa assim fixa, definida, né? Quando eu era criança, quando eu era jovem é outra história. Aí eu queria ser jogador de futebol. Apesar do meu pai ser oficial do Exército, mas ele não dava pensão, não dava nada, né? Ele deu uma parte da minha vida, depois parou de dar, e nós fomos viver assim uma vida muito simples, né? Então assim, minha perspectiva é assim, eu comecei a trabalhar cedo, né? Como tintureiro. Depois trabalhei em feira, né? Depois trabalhei bastante tempo, acho que mais de uns 2 anos, numa fábrica de fazer marmita. Eu comecei a ler seleções, não sei se vocês conhecem seleções, mas seleções ela mostra, é publicada mensalmente, né? Mostra histórias, acontecimentos, né? E também tem a parte de química, física, né? Então eu lia bastante aquilo ali, então aquele ali era o mundo que eu queria ser, né? Tá? Eu queria aprender aquele negócio, fui mexer com rádio, né? Comecei a desmontar rádio, montar rádio, fiz um curso de rádio, né? Então esse era o Pedro, né? Que era criança, que era jovem, né? Eu me vi num outro patamar que eu comecei a estudar, sabe? Porque até então, né? O meu patamar era aquele de levantar cedo, pegar uma marmita, né? E trabalhar, passar o dia inteiro trabalhando, voltar de noite, né? Estudando, com outros sonhos, outras coisas de conhecer, que era um sonho meu também, conhecer a cultura americana, né? Então acho que a educação me abriu essa oportunidade de conhecer outros horizontes, outros locais diferentes, outros estilos de vida. Quando meu pai morreu, eu tinha 16 anos, né? Aí nós entramos com o processo para receber a pensão, com 18 anos eu comecei a receber a pensão do meu pai, né? Já era tarde para me fazer ginásio, né? Fui fazer supletivo lá no Dr. Souza Diniz, lá em São Paulo. Eu era um garotão, né? E conheci um professor Pestana. O professor Pestana, ele era agrônomo. E ele contava aquelas histórias, né? O que é ser um agrônomo no estado do interior, né? E o delegado, só ele e o médico tinham um curso superior, né? E eu me interessei por ele, né? Com a conversa dele, comecei a prestar atenção. Eu comecei a estudar mais matemática. E foi um negócio assim, eu estudava matemática, eles entravam na sala de aula, Pedro, vem cá, né? Me chamavam para a lousa, né? E para mim não fazer feio, eu tinha que estudar mais matemática ainda, né? Para chegar lá e resolver os exercícios. E aquilo foi me motivando, né? Foi motivando, eu fui gostando de matemática, tá? Então eu acho assim que uma pessoa que me inspirou muito, né? Inclusive que me levou a fazer agronomia, porque quando eu terminei o colegial, eu não tinha nem ideia do que eu ia fazer, quando eu estava no colegial, né? Tá? E aí um dia um cursinho foi dar uma palestra lá na minha escola e levaram os programas, os folders, né? E quando eu vi assim, agronomia, eu falei, puxa vida, né? Ele veio na minha cabeça. E acho que dá certo, eu não era muito forte nem exata, nem muito forte em biológica, né? Eu vou fazer agronomia, né? Então eu achei que uma pessoa que me marcou, me inspirou, né? Foi esse professor Pestana. Passei no vestibular, entrei aqui na Exalc, né? Eu não fiz cursinho, né? Então eu tinha trabalhado de dia, estudava de noite, fiz supletivo, né? Consegui entrar na Exalc direto, né? É uma história bem comprida, mas aí você começa a prestar atenção, as dificuldades que eu tinha, né? Eu tinha que estudar mais que todo mundo para poder acompanhar eles, né? E tinha uns professores que me impressionaram, né? Pelo carinho que eles tinham com a gente, pela atenção, né? Pelo cuidado e pela amizade também, né? Então tinha um professor, na época, eu não sei nem o nome dele até hoje, né? Chamava ele de Brahma. Mas não era Brahma o nome dele, era o apelido dele porque ele tomava muita cerveja. Porque o professor, para mim,
era muito alto para mim, sabe? Eu estava muito lá embaixo pro professor, né? E realmente aqui na Exalc tinha alguns professores que faziam assim, tá? Eles eram o sumo poderoso, o pontífice universal, né? E a gente era lá a poeirinha do... né? E alguns professores não, faziam questão de você se aproximar, né? Tive um estágio com o professor Nakano, né? Começou a me ensinar como é que você pesquisa, como é que você conduz o experimento, né? Tá? Foram professores que foram me marcando. Até que eu conheci o professor Joaquim Engler, né? Que o Joaquim Engler foi a pessoa que me deu todas as oportunidades, né? Confiou em mim, né? Apostou num garoto da Zona Leste, né? Que deu uma oportunidade e ele foi me dando oportunidade. Eu fui crescendo, né? Então são pessoas que realmente foram me influenciando aqui dentro da Exalc. Sempre gostei de matemática, né? Tá? Até foi interessante, que eu fui parar na economia por causa da matemática. Tinha um professor que precisava fazer as contas da tese dele, né? E descobriu que eu conhecia, sabia usar a calculadora. Naquela época as calculadoras eram aquelas à mão, assim, né? Aquelas bem primitivas, né? Fui lá para a economia, que é onde ficavam as máquinas, né? E comecei a fazer os cálculos da tese dele. Daí um aluno me pediu para ajudar, outro pediu para ajudar. No final do semestre me ofereceram uma bolsa para ficar lá ajudando os alunos, né? Comecei a me interessar, comecei a pensar em vida acadêmica, né? Eu estava dentro do departamento, eu virei tudo lá dentro. Eu fazia levantamento de campo, eu viajava com os professores, né? Comecei a me aproximar das pessoas, sabe? Começou a cair na minha cabeça que eu podia ser professor também, né? Tá? Afinal de contas, eles não eram nada mais do que eu, né? Eu tive bons professores nessa época, o José Pastore, né? O professor Hoffman, tá? São pessoas que foram me inspirando, o professor Paulo Cidade, né? Pessoas que foram me inspirando, que eu podia ser também aquilo ali, né? Fui percebendo que eu podia ser professor também, tá? Foi interessante assim que esse estágio de economia me propiciou, né? Tá? Quando eu estava no quinto ano, e Joaquim Engler me ofereceu uma bolsa para ficar no departamento de economia, né? Tá? Então eu comecei, eu posso ficar aqui, né? Vou ser professor também, né? Eu gostava de matemática, né? Aquele foi puxando, eu comecei a fazer levantamento de campo, né? Coordenar os trabalhos de campo. Naquela época nós tínhamos um trabalho bastante grande com a Fundação Ford dos Estados Unidos, né? Eu comecei a me aproximar dos americanos que estavam aqui, comecei a conviver com eles, né? Fui sentindo que eu podia ser professor também. Aí surgiu a oportunidade na Embrapa, né? Fui contratado pela Embrapa para fazer o mestrado, fiz o mestrado pela Embrapa, né? Tá? Terminei o mestrado, fui mandado para os Estados Unidos, né? Tá chegando a minha oportunidade, né? E até que chegou, né? Aí quando eu voltei dos Estados Unidos, né? Isso foi no final de 82. Eu trabalhava na Embrapa. No comecinho de 83 eu assumi lá em Concórdia, né? No Centro de Suínos e Aves, né? Eu comecei a trabalhar lá na Embrapa e eu gostava muito de computação, tá? E comigo computador, naquela época eu estava começando esse negócio de microcomputador, né? E eu já trouxe um computador dos Estados Unidos, né? Computador naquela época era um negócio assim, as pessoas, microcomputador, o que é isso aí? Todo mundo queria saber o que era microcomputador. Eu ia dar muita palestra, né? Tá? Viajar pelo Brasil inteiro, vinha Piracicaba dar aula aqui, ajudar no departamento. Até que em 85 eles me convidaram, falaram, Pedro, o departamento está precisando se aproximar de empresas, do mercado, né? Tá? E quer implantar também a parte de microcomputação. Você quer vir para cá, né? Tá? Isso foi em 85, 86 e eu assumi aqui no departamento de economia, né? Quando eu cheguei lá, no departamento, me deram uma mesa, uma sala, né? Aí foi o maior orgulho para mim chegar lá ver meu nome numa placa, numa sala, né? Tá? Só que aí eu senti os dramas, né? Tá? Quando eu comecei a precisar viajar, sair, porque, né? Aí tinha que pegar o telefone, ligar para o chefe do departamento, ligar para o diretor da Exalc, o diretor da Exalc autorizava o interurbano, aí a telefonista, naquela época tinha telefonista, marcava um horário para usar o telefone, eu falei, não, daqui 30 anos eu não fiz nada aqui, né? Preciso ganhar um pouco de dinheiro para fazer alguma coisa, né? Tá? Aí me surgiu a ideia de dar curso de formulação de rações, usando microcomputador, né? Convidei uns professores lá da Exalc, nós escrevemos um livro, né? Cada um na sua área, de suínos, aves, boi, gado de leite. Era o que eu sabia fazer, formulação de rações, né? Aí escrevemos um livro e eu tinha escrito, eu e os amigos da Embrapa, nós tínhamos escrito o primeiro software brasileiro para formulação de rações, tá? Tudo em português, tal, né? Então os alunos vinham,
assistiam o curso, era uma semana, né? A gente ensinava eles por mão na massa mesmo, né? Tá? Usando aquele software, depois apareceu um outro software americano, melhor ainda, começamos a usar o software americano. Aí o cara ia embora levar, se quisesse levar uma cópia do software, custava mais $100, ele levava. Isso eu fui fazendo cash, né? Tá? Comprando coisa, podendo viajar, né? Podendo participar de congresso, né? Então, assim, era eu, né? E uma estagiária. Mas eu nunca imaginei na minha vida que chegasse um dia nisso que chegou aqui agora, né? Uma instituição de ensino, uma universidade, uma faculdade, tantos cursos, 50 mil alunos, né? Tanto pessoal trabalhando, tantas áreas de especialização. Nunca imaginei isso aí, isso é um sonho mesmo. Como que deu origem, né, ao PSEG, né? Então, como eu falei para você, era eu e uma estagiária. Né? Um dia eu estou trabalhando na minha sala, de repente fecharam o cara grandão assim na minha porta, né? Tá? Professor Pedro Marques, né? Sou Luiz Cláudio, apliquei aqui para pós-graduação, não fui aceito, né? Tá? Mas me falaram que se eu falasse com o senhor dava um jeito, né? Aí fomos conversar, né? Eu falei, Luiz Cláudio, eu tenho um programa de curso, né? Tá? Bem pequenininho, era para um curso por semestre, dá para crescer mais, né? Tá? Se você quiser me ajudar, o que a gente ganhar, a gente vai dividindo, né? Você ganha uma bolsa. Aí ele começou a trabalhar comigo, eu ganhava uma bolsa, do resultado do curso ele dava uma bolsa para ele, né? Tá? Nem ficava em Piracicaba, ele vinha só para a aula e voltava, né? O pessoal foi lá na cooperativa dele, onde ele trabalhava, né? Tá? Aqui em Pirassununga. Ele conhecia as pessoas, então ele me aproximou da bolsa, né? Aí eu cheguei lá na bolsa, comecei a conversar, né? E naquela época o superintendente na bolsa era o Dorival Rodrigues Alves, né? Tá? Da Zona Leste também, da Penha, né? Tá? Começamos a conversar, gostamos um do outro, né? Ficamos amigos, né? Tá? E o Dorival falou assim, professor, existe um potencial muito grande para agrônomo que sabe operar em bolsa, né? O governo vai sair do financiamento da agricultura e vai abrir espaço para iniciativa privada. Então era bom que tivesse gente preparada, né? O professor não queria criar um curso na Exalc sobre mercados futuros, né? Falei, Dorival, mas faz tempo que eu trabalho com isso aí, eu vi isso nos Estados Unidos, mas não, né? Criamos um prêmio, né? Tá? E o primeiro premiado foi meu aluno e eu fui para os Estados Unidos, né? Conheci as bolsas, tá? Aí voltei, aí começamos a dar curso, ele me convidou se eu podia montar um programa de curso, comecei a dar curso na Exalc, né? Eu dei 30 e tantos anos essa disciplina, derivativos agropecuários. Dava na graduação e na pós-graduação, né? Aí ele me perguntou se eu podia montar um curso, falar de manhã o que era o mercado futuro, como é que funcionava, né? E à tarde um corretor apresentava uma operação, né? Contratamos um avião e achamos um avião mais barato possível, que era do irmão do professor da Exalc. Então foi assim que a gente foi crescendo, né? O interessante dessa aventura é que o piloto, né, para economizar, ele não trazia copiloto, tá? Então assim, quem fosse na frente com ele era aquele avião de 6 lugares, tá? Quem fosse, era dois na frente, 4 atrás, um virado para o outro, né? É o Piper, que a gente chama, né? Chamava, tá? O Piper. Aí quem fosse na frente tinha que aprender o básico de pilotar. E aí quando era na sexta-feira, sábado nós estávamos voltando do Mato Grosso, dessas regiões por aí, né? E aí foi crescendo o PSEG, né? Naquela época era o grupo do Pedro, tá? Não tinha nome ainda, né? Tá? Aí depois começamos a MBA em comercialização de commodities agrícolas, né? Depois começamos a trabalhar com o Banco do Brasil, né? Tá? Aí, tanto é que o Banco do Brasil, primeiro é MBA, tá? A certificação era pela fundação, pela FEALC, na nossa fundação, né? Aí eu acho que foi 2000, 2001, a pró-reitora que assumiu exigiu que todos os grupos tivessem um nome, o grupo de extensão. Aí eu comecei a procurar um nome, né? Eu trabalhava com o pessoal da Poli, né? A gente tinha um programa lá com eles e lá chama PESE, PECE, Programa de Educação Continuada e Engenharia, né? E eu gostei daquele nome, né? Completei, PSEG, né? Tá? Aí ficou PSEG, tá? É assim que surgiu o PSEG. Então, assim, foi um negócio que foi crescendo, né? Teve uma época que a gente começou a dar muito curso para o setor sucroalcooleiro, muito. Tinha curso em Ribeirão, Londrina, Maringá, Recife, no Nordeste inteirinho, né? Eram poucos professores, né?
uma desorganização total, a gente não tinha estrutura nenhuma, né? Às vezes eu dava aula em Ribeirão Preto na sexta-feira, aí pegava o carro, ia dormir no banco de trás, o motorista dirigindo na frente, amanhecia em Londrina, Maringá, aí tomava um banho, me arrumava e ia dar aula lá em Maringá, lá em Londrina, né? É interessante que o PSEG é a primeira startup da Exalc que deu certo. No começo, né, o primeiro curso que nós demos com a bolsa foi comercialização de commodities agrícolas. A gente mostrava o que o mercado das principais commodities, era uma semana de curso, tá? Quais são os principais mercados, e depois tinha lá um pedaço que era mercados futuros, como é que funcionava. Daí na sexta-feira a gente ia para São Paulo, para os caras conhecerem a bolsa. Eram cursos rápidos. Naquela época não tinha esse negócio de atualização, especialização, nada, né? Era um curso de qualquer coisa lá, atualização, qualquer coisa assim. Mas eram cursos curtos, de uma semana. Depois, com o tempo, começamos a fazer o curso com a bolsa de comercialização de commodities, agropecuárias, né? Tá? Aí sim, já era um curso não chamava MBA, era especialização. Eu sempre tive alguém, né, que me ajudasse, sempre, né? Tá? No começo, a primeira pessoa que me ajudou era o Luiz Cláudio. Chamava Luiz Cláudio Cafang, né? Esse grandão que eu falei para você que apareceu na minha porta, né? Ele ocupava a porta inteirinha, assim, sabe? O tamanho dele, quase o tamanho da altura da porta, né? E ele trouxe a mulher dele também era agrônoma, né? Tá? Então os dois trabalhavam comigo. Só que ele fazia o mestrado e a mulher dele só trabalhava. Então nós pegamos o primeiro indicador de preço da Exalc, de soja, era nós que fazíamos, né? Tá? Então todo dia tinha que ligar para cliente, ver como é que foi o negócio da soja, ver a média, no final do dia passar para a bolsa. Então a Bia que fazia e o Luiz Cláudio que fazia, né? Foi indo assim, aí depois, né? Nesse meio tempo, tem uma figura também interessante, se alguém ouvir aí, chama Eduardo Luiz Leão de Souza, Eduardo Leão. Edu, você por aí, um abraço, Edu. Ele e o Luiz Cláudio, os dois estudaram a vida inteira, né? Só que na hora de fazer a seleção, o Edu entrou, ganhou a bolsa, e o Luiz Cláudio não ganhou a bolsa, até que ele veio parar comigo, né? E eu dei a bolsa para ele, tá? O Edu continuou, hoje em dia ele é vice-presidente da Única, que é a União dos Distribuidores de Açúcar e Álcool do Brasil, né? Aí veio o Eduardo, depois veio o Sig, né? O Sig ele era extensionista da Casa da Agricultura, né? Veio fazer um curso com a gente, continuou estudando, aí conseguiu a licença para fazer o mestrado. Só que ele ia e voltava, ele trabalhava no Vale do Ribeiro e voltava, né? Tá? Aí depois terminou o mestrado, começou o doutorado, eu fui orientador dele, né? E ele viajava comigo também, tá? Então viajava eu, o Luiz Cláudio, o Sig, ou eu, o Luiz Cláudio e o Edu, né? Esse era o nosso grupinho ali de dar aula. E sempre um corretor junto também, tá? Então no começo era isso aí. Logo que eu comecei na Exalc, eu sou um cara que eu vou me mexendo, não fico parado, né? Tá? Eu fui parar na FGV, a FGV de São Paulo, que naquela época tinha curso de agronegócio já, né? E aí fiquei conhecendo o presidente da FGV na época, né? Tá? O homem do imposto único, eu vou lembrar o nome dele, tá? Né? Aí nós ficamos amigos, né? Tal, e eles me convidaram para dar um curso lá em Mato Grosso do Sul. Eu fui para lá, tá? E aí quando eu cheguei lá, né? A hora que eu desci tinha alguém me esperando, né? No aeroporto, me levou pro hotel, né? Eu comecei a ver aquele negócio como é que funcionava, né? Depois a sala de aula, né? Os alunos me esperando, de aula, material, né? Falei, puxa, esse é o modelo que eu vou adotar, né? Tá? Então foi um ponto importante, né? Outro ponto importante, tá? Eu fui para os Estados Unidos em 89 fazer o pós-doutorado, tá? Em Denver, tá? No Colorado, né? Na realidade eu fui para Fort Collins, que é 1 hora de Denver, né? Um pós-doutorado, era um curso de comercialização para países em desenvolvimento. Era um curso, na realidade, tá? Então eu fiquei um semestre lá, eu ficava uma semana de aula e uma semana viajando, né? Tá? Então essas ideias de viajar, né, tirar fotografia, todo mundo junto no final, que o PSEG faz hoje, né, de tratar de bem o professor receber direitinho, né, material de qualidade, né. Então esses talvez foram os 2 pontos que me formaram, né. E à medida que o PSEG foi crescendo, eu sempre fui fazendo questão de frisar isso aí, né. Ó, nós somos um prestador de serviço, nós estamos no meio aqui, né. De um lado nós temos um professor, do outro lado nós temos um aluno, tá. Nós temos que entregar um produto para o aluno. E esse produto para o aluno nada mais é do que o professor transformado numa aula.
E quando o aluno compra o curso, ele compra um pacote, né? Esse pacote vai boas aulas, bom professor, bom material, banheiro limpo, cafezinho bem feito, né? Tá, coisa que prevalece até hoje, tá, né? Então essas coisas que foram me formando, que eu acho que foram o ponto de virada, né? No começo os cursos são todos presenciais. Só que chegou um momento que ficou inviável, né? Lançava um curso lá em Recife, tinha 30 alunos. Aí depois uns não pagavam, outros desistiam, né? Tá? A passagem de avião subia muito, o curso ficava inviável, mas nós tínhamos que terminar o curso, tá? Começou a ficar difícil. Vamos pensar em curso EAD. Isso foi outro parto, né? Eu e o Daniel sentados desenhando isso aí, né? Tá? No começo, a minha ideia era o curso tipo, não sei se vocês conhecem o Instituto Universal Brasileiro. Eu estudei lá, né? Eu fiz técnico, consertar rádio, né? Tá? Lá no Instituto Universal Brasileiro. Então vinha uma apostila, você fazia o exercício, preenchia as respostas e mandava de volta, né? Então no começo nós pensamos nisso aí, né? Tá? Aí fomos desenhando, né? Tá? Várias coisas fomos desenhando. Por exemplo, no começo, a USP exigia que existisse um material impresso, né? Tá? Para poder distribuir para os alunos, mandar para os alunos, botar no correio, né? Falei, não dá, né? Tá? Eu vou pedir para o professor fazer uma apostila, mas não garanto que o curso vai sair. Será que o cara vai gastar tempo para fazer? Não vai, né? Aí começamos a mudar as coisas, redesenhar, né? Vai em PDF, a gente manda para lá, né? Tá? Outra coisa importante, eu tinha feito curso à distância, né? O problema do curso à distância, o principal problema que eu acho, tá, na minha época pelo menos, né, é você se sentir sozinho. Tá? Você está lá estudando, tem uma dúvida, por que eu pergunto, né? Tá? Puxa vida, que estou cansado, né? Então, nossa preocupação é essa, nós temos que fazer o aluno se sentir em sala de aula. Aí fomos desenvolvendo ferramentas. Então, você hoje vê, tem o chat, tem o intervalo, né? Tem toda aquela coisa que faz, tem um assistente de aula que transmite. Tudo isso aí foi dúvidas que surgiram lá atrás, né? Quando a gente começou. Desenhamos o curso, né? Tá? Agora, como é que nós vamos fazer? Aí tinha um amigo, ficamos sabendo de um cara no Paraná, né? Que tinha tido um programa de curso à distância, uma federal, tá? Que a federal tinha parado de dar o curso e estava tudo parado lá. As antenas parabólicas, né? As câmeras, tudo parado lá, que é o Paulo, né? Que está até aqui até hoje, né? Tá? E a turma dele naquela época, né? Tá? Aí fomos buscar o Paulo para cá. Era um japonês que era o coordenador deles lá, né? Tá? Esse japonês ficou conosco um certo tempo, depois já saiu, né? Tá? E o Paulo continuou até hoje, né? Tá? Começamos a dar aula, assim, a gente dava aula daqui, ia para o satélite, né? Aí o satélite jogava de volta para a Terra, né? E tinha os parabólicos que recebiam. Então quem fosse assistir, tinha que assistir no polo, né? Se não chovesse, se não fosse feriado na cidade, funcionava tudo bem. Vamos passar isso tudo para a internet. Passando um sistema, né? Tá? Aí fomos ver esse sistema. Aí tinha o Moodle, né? Que as pessoas estavam começando a usar o Moodle, inclusive a USP usava, né? Aí começamos a usar o Moodle, né? Não gostamos, tinha muita limitação, não ia dar certo, né? Tá? Aí tinha um funcionário lá, ele tinha sido guardinha do departamento e estava fazendo computação aqui na Faculdade de Engenharia, né? Aí contratamos o carinha lá para fazer o sistema. Então ele fez um sistema, né? Só que era bem limitado, né? Mas fez, né? Funcionava. Então, os primeiros foram assim, né? Internet, aquela aparelhagem velha ainda, né? Que a gente tinha, o sistema bem rudimentar, que esse negócio foi crescendo, né? Nós contratamos outra empresa para desenvolver outro sistema. Aí começamos a dar sugestão e foram incorporando, né? Tá? A internet melhorou bastante, né? Tá? Aí hoje chegou nesse modelo que está aí, tá? Né? Mas foi um caminho longo, muito sofrimento. Eu sempre tive alguém que me ajudasse, né? Tá? No começo foi o Luiz Cláudio, foi o primeiro que me ajudou, né? Tá? Só que o Luiz Cláudio terminou o mestrado, né? Aí um dia chegou para mim, professor, a bolsa me fez uma proposta, né? Para ganhar tanto, com seguro, com aposentadoria integral, né? O Luiz Cláudio não dá para competir com a bolsa, né? Aí ele foi embora para a bolsa, né? E o Shirota me falou, né? Tem o Daniel, ele é um cara muito centrado, muito, né, inteligente. Eu não conhecia bem o Daniel, né? Aí fui conversar com ele. Aí fomos conversar, gostei, né? Aí começamos a viajar juntos. Tá? Naquela época a gente tinha curso em Ribeirão Preto, tinha uns cursos por aí, então nós íamos juntos, né? E eu na viagem inteirinha no Daniel, né? Na orelha dele, fazendo a cabeça dele, né? Passando as minhas, né? As coisas que eu pensava, né? E o Daniel foi assimilando, né? E eu notei que ele era muito organizado, né? Ele começou a botar tudo direitinho, planilhando tudo certinho, né? As coisas começaram a funcionar, né? Pô, deu certo. Aí o Daniel ficou comigo, tá? Então o Daniel surgiu assim, né? Aí eu fiquei com medo, né? Aí o Daniel se formou.
terminou o doutorado. Falei, e agora ele vai arrumar um emprego e vai embora, né? Aí propusemos uma forma de sociedade, né? Onde ele tivesse sociedade no negócio, né? E não tivesse interesse de ir embora. Aí propus, ele aceitou, comprou uma casa aqui, né? Falei, agora ele não vai embora mais, né? Aí ficou aí, tá aí até hoje, 20 e tantos anos já. Quando eu conheci o Daniel, eu estava lá dentro da Exalc, né? Primeiro, como eu falei para você, era na minha sala, depois foi para o CPEA, né? Quando o Daniel entrou, a gente estava no CPEA, né? Era assim, era num espacinho, talvez duas mesas, duas poltronas dessa aqui. Tinha uma mesinha no meio, uma cadeira para cá e uma cadeira de lá. Começou a ter mais cursos, né? Mais clientes, tá? Interessados. Aí ganhamos uma sala lá nas Ciências Humanas, né? Que é um prédio antigo, mas que é da economia. Uma sala grande, né? Aí de lá começou a crescer mais ainda, né? E eu comecei a perceber que dentro da universidade a gente não podia ir muito longe. Aí começamos a procurar uma sala, né? Tá? Aí vimos em vários lugares, tá? Aí apareceu uma sala lá no JK. Não gostei do lugar, mas era barata, né? Uma sala só, grande, né? Era uma sala, depois tinha uma divisão, tinha outra sala, né? Que era o estúdio, né? A parte de estúdios, né? Aí fomos para lá. Naquela época todo mundo se conhecia, porque ficava praticamente no mesmo espaço, né? Tá? Aí começou, tinha curso presencial e curso à distância, e ficamos lá, acho que, não lembro agora se foi 10 ou 15, 12 anos, né? Tá? Um bom período lá. Saímos de uma sala, né, de não sei quantos metros quadrados, mas para 25 salas, até que veio a pandemia. Aí quando veio a pandemia, de repente nós fomos para 50 mil alunos, né? Uma loucura, né? Aí começou a entrar dinheiro. Eu falei, o que eles vão fazer com esse dinheiro aí, né? Vamos achar um lugar, uma sede própria, né? Aí começamos a ver outros lugares. Fomos ver um prédio grande, uma fábrica abandonada lá no setor industrial, lá na entrada de São Paulo, né? Viemos ver uma usina abandonada aqui perto, também aqui para Tanquinho, perto da saída de Tanquinho, né? Tá? Até que surgiu essa ideia aqui. Vamos pedir para a prefeitura se eles doam esse terreno aqui por um período, né? Fizemos as contas, tá? Tem que ser no mínimo tantos anos, tá? Para valer a pena. Aí a prefeitura doou o terreno e saiu isso aqui, ó. Acho que 2 anos ou 3 anos ficou pronto. Isso aqui. Quando o prédio ficou pronto, né? Nunca imaginei que ficava isso aqui, tá? Nunca, né? Tá? Quando ficou pronto, a primeira pessoa que eu fiz questão de convidar para vir aqui foi 2 pessoas, o Roberto Rodrigues e o Marcos Sintra. O Roberto Rodrigues veio aqui, porque o Roberto Rodrigues, logo no comecinho meu, quando ele estava a ser ministro, né? Ele tinha um projeto de botar adidos agrícolas em todas as embaixadas brasileiras. E me convidou para participar do projeto, né? E eu gosto muito dele, ele é um incentivo, trouxe ele aqui, né? Tá? E o Marcos Sintra, né? Convidei o Marcos Sintra, só que o Marcos Sintra não veio ainda, mas o Marcos Sintra desse vem aqui, para conhecer isso aqui, né? Nunca imaginei que ia ficar esse negócio bonito. Essa sala aqui eu acho fantástica, né? Tá? Então, assim, é um grande sonho que está se realizando ainda, né? Não está pronto, não terminou ainda. Cada vez mais, né? Eu estou vendo o PSEG, o grande centro de tecnologia e informação do interior. Infelizmente, as universidades públicas estão passando por um processo de deterioração. Dificuldade de tudo quanto é jeito, não tem recurso, recurso quando entra é difícil de gastar, difícil de comprar. Se elas não mudarem, eu tenho medo. E eu sinto muito pela minha Exalc, né? De passar por um processo de deterioração igual passaram as escolas públicas, os colégios públicos. Lembra que antigamente o colégio público era o máximo, era o supra-sumo, né? Quem não conseguia fazer o colégio público ia no colégio particular, né? Se deteriorou. Então o meu medo é esse aqui. Eu espero que não aconteça isso. Mas, de qualquer forma, o PSEG tem essa vantagem, né? Nós somos muito ágeis, tá? Nós assimilamos essa filosofia de tratar bem o cliente, tratar bem o professor, né? A questão de novas tecnologias nós estamos trazendo para cá, a questão de consultoria e projetos nós estamos trazendo para cá. Então eu estou vendo assim, tudo isso aqui cria um ambiente, né? Tá? Para crescer. Quem sabe, lá na frente, seja um grande centro de pesquisa e ensino, né? Nessa parte assim, inteligência artificial, né? Tá?
de negócios digitais, alto em tecnologia, tá? Onde talvez, né, a gente aproveita o pessoal que está lá na universidade, nas públicas, né, que são muito bem formados, mas que talvez não tenham oportunidade lá dentro de desenvolver um negócio lá dentro. Trazer esse pessoal para cá e começar a desenvolver negócio aqui dentro. Nós já temos hoje o IDELAB, outros aqui dentro, né, que já estão fazendo isso. Então eu acho que talvez o futuro nosso seja isso. Eu estou vendo esse espaço aqui na frente, nós temos um projeto para ocupar isso aqui já, viu? Não vai demorar muito.